Bom, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o professor Jefferson de Campos, professor e advogado, e hoje nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre a história e geografia do município de Japira. Aqui nós temos um dos pontos, né, do município, né, que é a igreja matriz, e isso é bem interessante porque em todo município, né, toda cidade, principalmente do interior, né, tem-se a igreja matriz, né, como um dos pontos turísticos do município, né? E em Japira e Jabuti também não é diferente, né? Então, o que nós temos de informação interessante e importante aqui sobre Japira que nós temos que ter conhecimento, né, para a prova de concurso público? Então, a primeira informação que nós temos aqui é que Japira ela era parte integrante de Tomazina, tá? Então, Japira era parte integrante do município de Tomazina, tá? E uma curiosidade que Japira era parte integrante do município de Tomazina, e Tomazina hoje é a comarca, né? Então, no município de Tomazina tem o fórum estadual. Só que Japira não pertence a Tomazina, né? Na questão da comarca, né, judiciária. Então, Japira pertence ali à comarca de Ibaiti, né? Onde tem Ibaiti, Japira e Conselheiro Mairinque, e Tomazina ficou com outros municípios, né? Tomazina, Jabuti e Pinhalão. Então, isso é uma curiosidade, né? Japira já foi parte integrante do município de Tomazina, mas hoje não pertence nem mesmo à mesma comarca judiciária, né? Então, em 1923, né, o coronel Joaquim Pedro de Oliveira, então é importante guardar esse nome, né? O coronel Joaquim Pedro de Oliveira, lá em 1923, ele era dono de extensas terras, né, de extensas áreas de terra entre o rio Laranjinha, né, entre dois rios, entre os rios Laranjinhas e o rio das Cinzas, né, rio das Cinzas aí muito conhecido. Então, em 1923, o coronel Joaquim Pedro de Oliveira, ele era dono então de uma extensa área de terras entre esses dois rios, né, o rio Laranjinhas e o rio das Cinzas, né. No ano seguinte, ou seja, lá em 1924, sua propriedade ela foi cortada pelos trilhos de aço da estrada de ferro, né, que corria no sentido meridional, né. Então, esse trem, essa estrada de ferro, né, o trem que passava ali por Japira, ele vinha de Venceslau-Braz, né, daquela região ali. Então, no ano seguinte, né, 1924, então as terras do coronel Joaquim, elas passam a abrigar então os trilhos de aço ali da estrada de ferro que corria no sentido meridional. E o que o coronel fez? Ele fez uma doação de uma quantidade de terra para a construção de uma estação ferroviária, né? E nada mais condizente, nada mais lógico, né? Você tem uma estação você tem trilhos, né, de aço ali da estrada de ferro passando, naturalmente você vai ter que construir, né, uma estação ferroviária, e o coronel Joaquim então cedeu parte das terras para a construção dessa estação ferroviária. E a estação ferroviária de Japira, outra informação importante, né, que é importante porque pode às vezes aparecer no concurso, é que a estação ferroviária de Japira, ela foi inaugurada no dia 15 de novembro de 1924. Essa informação é de extrema importância por conta do seguinte: às vezes o concurso pode fazer esse pedido, né? Pedir para ser apresentado a data, né? Em qual data foi realizada a inauguração da estação ferroviária do município de Japira, né? 15 de novembro de 1924, data da proclamação da República, né? 15 de novembro ali é o feriado de proclamação da República, né? E qual foi a nominação sugerida na época ali? A nomeação sugerida, né, foi do engenheiro Francisco Bittencourt, né? Então essa foi a nominação sugerida ali na época para a ferrovia, né? Não demorou, e ao redor da ferrovia, ou melhor, ao redor da estação, ser construídas dezenas de casas, né? E é até lógico, né? Você tem ali uma ferrovia, né? Você tem uma estrada de ferro passando ali pelas terras, naturalmente ali nas redondezas, nas proximidades, pessoas vão morar, né? Tanto para facilitar o trabalho, tanto até mesmo para facilitar a compra de outras coisas, porque se nós pegarmos a época, 1923, 1924, né? É um período
e você não tinha tanta facilidade que nem é hoje, né? Então, quanto mais próximo das localidades você se encontrava, melhor, né? Então, naturalmente, se você tem uma estação, né, você tem trilhos de ferro passando, você tem uma estação ferroviária ali instalado, automaticamente ao redor dessa estação vai se criar um povoado, as pessoas vão querer construir casas e ficar ali justamente pela comodidade, justamente pela facilidade que é você estar do lado da estação, né? Então, mercadorias vinham pelos trens, mercadorias iam, correspondências vinham, correspondências iam. Então, você construir casas nas proximidades da estação era um facilitador imenso na época, né? Então, aumentou gradativamente com o passar dos anos essas casas. E aí nós temos uma coisa importante, a lei número 93, anota aí, a lei 93 de 19 de setembro de 1948, criou o Distrito Administrativo de Japira, jurisdicionado a quem? Jurisdicionado ao município de Tomazina. Então, a Lei 93, de 19 de setembro de 1948, ela eleva Japira a um distrito administrativo, ok? E esse distrito administrativo ele está jurisdicionado, ou seja, ele tem a sua comarca onde? No município de Tomazina. Tá? Anos depois, ali a gente está falando de 48 para 51, nós estamos falando então de 3 anos, né? 3 anos depois, lá no dia 14 de dezembro de 1951, 14 de dezembro de 51, pela lei, guardem bem essa lei aqui, pessoal, você que vai fazer o concurso de Japira, guarda essa lei aqui, lei 790, lei 790. O que a lei 790 criou lá em 14 de dezembro de 51? Ela criou o município de Japira. Ou seja, em 19 de setembro nós tivemos o quê? A criação do distrito administrativo. Um distrito administrativo não é um município, ok? Não é um município. Então, nós temos o Distrito Administrativo de Japira, que está vinculado a Tomazina, isso lá em 48. 3 anos depois, lá em 1950, a Lei 790, ela retira o caráter de distrito administrativo e eleva Japira a um município no dia 14 de dezembro de 1951. As primeiras eleições aconteceram um ano após, ou seja, em 52. Então, se a sua prova de concurso perguntar quando aconteceram as primeiras eleições do município de Japira, você já vai conseguir responder que é justamente um ano depois, 9 de novembro de 1952. Tá? Ou seja, em 51, Japira é elevado a município e no ano seguinte acontecem as primeiras eleições de Japira, né? 9 de novembro de 1952, na ocasião, quem se elegeu prefeito? O próprio coronel Joaquim Pedro de Oliveira, o mesmo que tinha aquela extensão de terra entre o Rio Laranjinhas e o Rio das Cinzas, o mesmo que cede parte das suas terras para a construção da estação, é ele que vira então o primeiro prefeito de Japira, lá no dia 9 de novembro de 1952, ok? Um pouquinho da geografia de Japira. Isso aqui é interessante, é importante nós termos aqui algum conhecimento dessa parte de geografia do município. Então, Japira possui 189 quilômetros quadrados, que representam, olha só, 0,0949% do estado do Paraná, que corresponde 0,0336% da região e 0,0022% do território brasileiro. Precisa guardar todas as informações aqui, professor, para o concurso? Não. A única informação que você precisa guardar é a extensão, 189 quilômetros quadrados, ok? Essa questão de latitude e longitude também não precisa, tá bom, pessoal? E aqui nós temos aqui pelo censo, né? Pelo censo do IBGE, que Japira possui 4.910 habitantes, tá bom? Isso posto, vamos lá aqui, vamos a falar um pouquinho aqui da própria ferrovia, né? Da própria ferrovia. Então, o ramal de Barra Bonita e Rio do Peixe
começou a ser construído lá no ano de 1920. Ou seja, ela começa a passar ali por Japira em 1924, mas ela começa ali a ser construída em 1920. Partindo da onde? Partindo da estação de Venceslau Braz, estado do Paraná. Venceslau Braz, pertinho aqui, né? Vamos tomar Japira como referência. Então, nós temos Japira, Jabuti, Pinhalão, Tomazina, Venceslau Braz, né? Então, pertinho ali, nós temos Venceslau Braz, né? Ramal do Paranapanema, segundo consta, com a intenção de atingir as minas de carvão na região de Figueira e Cambuí. Tá? Nós sabemos, né, que Figueira é uma região muito rica na questão de carvão, e vai ficar no card aqui em cima uma aula que eu dei sobre geografia do estado do Paraná, onde eu falei um pouquinho sobre a região de Figueira, né, ali na questão dos planaltos. Então, a intenção era justamente você construir essa estação, partindo ali de Venceslau Braz, para atingir as minas de carvão, principalmente na região de Figueira, né? Ali logo após Barra Bonita, que é o município de Baiti, que é logo após aqui Japira, né? Nós temos Japira e logo do lado nós já temos Ibaiti, né? Então, toda a ideia era essa, né? Você ter uma estação que saía de Venceslau Braz, atravessava todos esses municípios, né? Todas essas regiões, né? Nós estamos falando de locais ainda que não eram elevados a município, né? Então, parte de Venceslau Braz para chegar, então, em Barra Bonita, né? Que é Ibaiti, e ali na região logo seguinte, a região de Figueira, muito rica em carvão. Então, essa linha férrea tinha esse principal objetivo, fazer a exploração, atingir essas minas de carvão ali no município, na região, né, de Figueira e Cambuí, né. A estação de Japira, então, ela é inaugurada em 25, né, como uma estação de terceira classe, tá bom? Mas essa estação ela já estava construída desde 1924, tá bom? Segundo alguns relatórios ali do RVPSC, tá? Então, é realizada a inauguração ali, né, na data, mas um ano antes a estação já estava pronta, tá bom? Nessa época, né, em Japira existia uma das maiores serrarias da região, a Oliveira e Companhia. Então, uma das principais serrarias da região, pessoal, uma das principais serrarias da região, ela se encontrava aqui, né, se encontrava em Japira, ok? Bem interessante. Além de máquinas, né, beneficiadoras de algodão e café. Era parte integrante, então, do município de Tomazina, como nós já conversamos, né? Hoje, quase 80 anos depois, não restou nada, né, da estação, e, pelo que consta, também não tem nenhum sinal visível, né, de que houve um dia uma ferrovia no município, né? A ferrovia deixou de funcionar em 1968. Então, guarda bem a data, tá bom? Quando que a ferrovia deixou de funcionar em Japira? 1968. E o prédio da prefeitura, né, o atual prédio, né, o Paço Municipal de Japira, ele foi construído no local da antiga estação. Então, onde é a prefeitura de Japira hoje, onde é o Paço Municipal, era onde ficava localizada a antiga estação férrea ali do município, tá bom? Bom, a estação de Japira, né, ela tinha a mesma planta da estação de Malé, tá? Então, a mesma planta dessa estação foi utilizada aqui na estação de Japira, Paraná, né? Japira, né, o município, ele produziu muita madeira de pinho, café, e além dos trens de passageiros, né, que faziam essa rota, né, Venceslau, Barra Bonita, Figueira e tudo mais, circulavam também trens extras, tá bom? Esses trens extras eram trens para levar mercadorias, né, para levar a própria madeira, correspondência e tudo mais. Então, além dos trens de passageiros, nós tínhamos também esses trens extras para outras finalidades, né? Na época, o misto, né, o misto aí de vagões, de trens, ele partia de Venceslau às 3 da tarde, tá? E passava no município de Japira por volta das 5h40, 6 horas, tá? E no retorno, ele passava pela manhã por volta das 8h40, 9 horas da manhã, tá bom? Então, ele passava pela primeira vez, ele partia, né, de Venceslau às 15 horas, chegava no município de Japira entre 5h40 e 6 horas e retornava na parte da manhã, passando por Japira às 8h40, mais ou menos, tá bom? 2 locomotivas
a locomotiva 637 e a 643 faziam esse percurso, tá? Com carro de correio, segunda e primeira classe. Tá? Então, tinha o carro de correio e primeira e segunda classe nessas duas locomotivas. Tá? A locomotiva 637 e a locomotiva 343, que fazia esse percurso, né? Venceslau-Japira, Japira-Venceslau. Tá? A baldeação com o misto, também em Ourinhos e Jaguaraíva, né? Lá na locomotiva 700, em Venceslau, era às 11 horas. Né? Então, nós tínhamos uma estação que ela percorria várias cidades. Né? A gente não está falando aqui de uma estação propriamente que só fazia Venceslau e Japira. Né? Nós estamos falando de uma estação que fazia, né, numa linha férrea, que fazia uma boa parte aqui das regiões do Norte Pioneiro, né? E até mesmo ali uma região do estado de São Paulo, né? Ourinhos. Né? Na época, né, de carga e carvão, né, haviam também guardas freios em cima de vagões e gândolas, tá bom? Então esse foi um pouquinho sobre a questão da ferrovia em Japira, tá bom? Bom, aí nós temos a questão do desenvolvimento do povoado, né? E aqui nós temos algumas informações bem interessantes, tá bom? Surge então ali, né, a primeira casa comercial, né, de Japira, a firma Sampaio Oliveira de Arthur Sampaio, né, e dos irmãos Joaquim Pedro de Oliveira e Hermindo Augusto de Oliveira, né, que fazem ali, então, a primeira casa comercial em Japira. Né. Mais tarde surge o estabelecimento de Manuel Costa Basílio, Antônio Elias, que é dono de uma loja, né, na rua que hoje é chamado de Rua João Carneiro Júnior, e também surgiu a casa comercial de Antônio Correia, né, proprietário da primeira pensão instalada. Então, a primeira pensão instalada foi no município de Japira, foi instalado por Antônio Correia, ok? Que foi o que instalou a primeira pensão, tá bom? Foi Antônio Correia que teve a ideia de construir uma capela num terreno que era vago, em frente à sua casa, né? E esse terreno aí era propriedade, né, de João Carneiro Júnior e Joaquim Pedro de Oliveira, né, que cederam essa área. Né? Alexandre Leite, dos Santos, se encarregou de fazer o quê? De serrar as madeiras para edificar a capela. O padroeiro, Santo Antônio de Lisboa, foi escolhido por Antônio Correia. Em 1928, a capela então foi inaugurada. Em 1945, passou a ser atendida pelo vigário da paróquia de Ibaiti. Então, a paróquia é inaugurada em 1928, né, a capela ali, e em 1945 ela passa então a ser atendida pelo vigário da paróquia de Ibaiti, tá bom? Município limítrofe ali, né, pertinho de Japira. Em 27 foi construída a serraria, né, uma outra serraria, e aí nós temos que em 1936, a Companhia Sul-Mineira montou em Japira uma outra serraria que foi administrada ali pelo Francisco Cascardo de Mar de Espanha. Tá bom? E aí nós temos algumas outras informações. Né? Em 1938 foi inaugurada a rodovia, né? A rodovia Tomazina Barra Bonita, né? Da gestão do prefeito Tomazina Avelino. Tá? A primeira escola particular teve como educadora a Belanísia, né? Em 1927, teve, então, o início, né, da escola pública em Japira. Em 1945, foi inaugurado o primeiro cinema, né, que mais tarde foi extinto. 1950, né? E aqui é interessante que nessa época, vários municípios aqui da região tinham cinema, né, em 1945. O município de Pinhalão, por exemplo, também tinha seu cinema, que depois ele veio a pegar fogo, né? E depois esses municípios acabaram não tendo mais cinema. Né? Em 1950 tem início a construção da nova igreja, a cargo dos senhores Francisco Cascardo, o Joaquim Pedro de Oliveira e outros japirenses, e a primeira missa, né, dessa nova igreja, ela foi celebrada pelo bispo Dom Geraldo de Proença Sigurd. Tá? No dia 13 de junho de 1952. Então, guarda bem que a primeira missa na nova igreja, Japira, foi celebrada no dia 13 de junho de 1952 pelo bispo diocesano Dom Geraldo de Proença. Tá bom?
Houve grande, né, festividade na cidade, estando presente ali quase toda a população da cidade e também dos municípios vizinhos também que vieram ali prestigiar. Em 8 de março de 61, às 17 horas, chegou à paróquia de Japira o primeiro vigário, o padre Antônio Angélico Pimenta, tá? Da congregação Nossa Senhora do Sion. Então, primeira missa na nova igreja foi celebrado pelo bispo Dom Geraldo em 1952 e em 61, às 17 horas, chega o primeiro vigário de Japira, que é o padre Antônio Angélico Pimenta, da congregação Nossa Senhora do Sion. A emancipação política de Japira, como nós já vimos anteriormente, ela acontece por meio da lei, ela acontece lá em 51. Em 48, nós temos o quê? Japira sendo elevado ao status de distrito, né, categoria de distrito judiciário, vinculado a Tomazina. Em 44, a Sumineira ela encerra, então, as suas atividades ali na região, né? E em 49 é instalado a delegacia de polícia e o cartório de registro civil. Então, em 49 é instalada a delegacia de polícia e o cartório de registro civil, tá bom? O primeiro médico do município foi o Dr. Francisco de Oliveira, né, e o primeiro farmacêutico, o senhor Olavo de Oliveira, ambos filhos do Joaquim Pedro de Oliveira, né? Então, o senhor Joaquim Pedro de Oliveira, ele é peça fundamental para se entender a história do município de Japira. Em 14 de dezembro, como nós já vimos ali, qual que é o número da lei? Eu pedi para você anotar aí, qual que é o número da lei? 790. 14 de dezembro de 51, por meio da lei 790, Japira é elevada então à categoria de município, né, fazendo ali áreas territoriais ali com Coimbaiti e outros municípios, tá certo? Por meio da lei estadual 5620 de 1967, o distrito do Novo Jardim ele foi criado e foi anexado a Japira. E aqui uma informação importante, porque na aula que eu dei presencial sobre a lei orgânica, o novo distrito só pode ser criado, extinto ou modificado por meio de lei municipal. E tem todo um trâmite. Só que o primeiro distrito, né, e o único distrito de Japira, o Novo Jardim, ele não foi criado por lei municipal. Toma cuidado, porque isso pode ser pegadinha de prova, tá bom? O distrito do Novo Jardim, ele não foi criado por lei municipal, ele foi criado por lei estadual. Lei Estadual 5620 de 1967, e depois dessa criação ele é anexado ao município de Japira, ok? E aqui nós temos alguns fatos marcantes de Japira. Eu vou deixar o material aqui na descrição para vocês verem depois, mas são datas que eu já mencionei aqui, tá bom? E aqui na descrição do vídeo vocês podem ter acesso depois a esse material. A origem do nome: os primeiros desbravadores ali sempre avistavam uma ave de coloração preta e avermelhada, que os índios chamavam de japuíra. Então o nome Japira foi inspirado nessa ave, né? Então tá aí, né, esse passarinho, essa ave muito bonita, né? A japuíra, que originou então o nome do município de Japira, tá bom? E aqui nós temos algumas curiosidades, né? Japira faz limite com Pinhalão, Jabuti, Conselheiro Mairinque, Baiti, Jundiaí do Sul. O primeiro prefeito, como nós já vimos, é o Joaquim Pedro de Oliveira, né? O coronel Joaquim Pedro de Oliveira, 1952. Foi fundada em 1951. Tá bom? Pelos dados atualizados, Japira tem hoje 4.962 pessoas, uma média de 26,48 habitantes por quilômetros quadrados. A média salarial dos moradores de Japira é de 2 salários mínimos. O clima é um subtropical, como toda a parte aqui da região sul, né, aqui do Paraná. A altitude 660 metros e o fuso horário é o fuso de Brasília. E aqui nós temos a localização de Japira dentro do estado do Paraná, né? Esse ponto vermelho aqui. Então essas são algumas informações históricas, geográficas do município de Japira. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, sugestão, deixa aqui nos comentários. Fiquem com Deus e bons estudos.